Hoje é sábado, 9 de maio. Eu sou Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que a ideia aqui nesse nosso bate-papo, que se tornou semanal, e obviamente precisando, a gente faz atualizações de maneira um pouco mais recorrente, falar um pouco de cenário, que na verdade a gente tem poucas mudanças em relação a tudo aquilo que a gente vem acompanhando, que a gente vem conversando, falar um pouco de mercados e terminar com um pouco de como se posicionar, como estamos alocando e o que a gente tem conversado com nossos clientes, parceiros, amigos e afins. Cenário econômico internacional, temos poucas novidades. A gente tem recebido os dados econômicos de março e começaremos a receber os dados de abril. Os dados de fato, infelizmente, são dados tenebrosos, dados muito ruins, mas em grande parte eram números econômicos que já eram esperados pelo mercado, né? A gente vem batendo nessa tecla desde lá de março, que ao longo de abril, ao longo de maio, a gente ia ver em números o que foi de fato essa parada brusca da economia global. Acho que não é o intuito aqui de falar número a número, mas o mais recente deles foi o dado oficial de emprego americano na sexta-feira. A gente viu aí quase 25 milhões de pessoas perdendo emprego, uma taxa de desemprego que estava em torno ali de 4%, subindo para um patamar em torno de 20%, a maior alta na taxa de desemprego em um mês da história, o maior patamar de taxa de desemprego da história. É um número muito ruim, mas um número esperado. Obviamente que agora todas as atenções precisam estar voltadas para quando é que vai ser a reabertura ou como vai ser a abertura da economia global e como é que vai ser a retomada econômica dos principais países do mundo. Acho que o foco do mercado agora é esse. Não vamos mais olhar para o retrovisor, que sabemos que o que a gente está vendo para trás foi muito ruim, mas como vai ser para frente essa reabertura e essa retomada. Então, em termos de dados econômicos, dados de Europa muito ruins ainda, dados de economia americana muito ruins. Na China, a gente continua vendo alguma retomada, principalmente nos dados de alta frequência, diferenças grandes entre o setor industrial e o setor de serviço. O setor industrial se recupera de uma maneira muito mais rápida e robusta, até pelas características do setor, pelos estímulos do governo. O setor de serviços ainda até demora um pouco mais para se recuperar, até porque muitos setores, muitos nichos dentro do setor de serviços, eles ainda estão fechados, né? Como é o caso de algumas áreas do turismo, o entretenimento em geral ainda fechados, né? Cassinos, cinemas, teatros e afins. Mas a gente tem observado aí alguma recuperação na China. A gente está vendo algum alívio nas medidas de lockdown em países como Itália, Espanha, França, Alemanha, na Europa. Acho que vai ser muito importante para o mercado como é que vai ser o retorno desses países, se a gente não vai ter aquela, entre aspas, segunda onda de contaminação do Covid-19. Acho que o foco do mercado está aí. Como é que o Brasil está inserido dentro desse contexto? Obviamente, a gente está passando pelo pior momento da contaminação do Covid-19. Infelizmente, a situação no Brasil é catastrófica, principalmente em regiões mais humildes do país, onde você tem poucos leitos de UTI, principalmente pública, mas também privada. A gente está com medidas de distanciamento social, a gente ainda não tinha um lockdown. O lockdown começou a ser implementado em algumas cidades do país e é bem provável que outras cidades também precisem adotar essa medida. Não dá para saber se a gente já chegou no pico da crise. O número de mortes continua subindo, o número de contaminados continua subindo, a gente tem problemas de subnotificações, e o Brasil de fato entrou numa dinâmica relativamente preocupante nesse sentido. E os números econômicos, assim como o resto do mundo, são números econômicos muito ruins, muito tenebrosos, e o mesmo comentário que a gente fez para o mercado internacional, para a economia global, a gente faz para o Brasil. A gente precisa estar focado em como é que vai ser a nossa saída dessa crise, né? A diferença é que a gente está num estágio atrás de países como China e dos países da Europa. A nossa curva de contágio parece que ainda está crescente, esses países já estavam numa curva decrescente. Estados Unidos, você tem regiões, cidades, estados que estão com
com uma curva decrescente, tem algumas outras que ainda estão com curva crescente. Mas de fato a situação no Brasil, infelizmente, é grave. Obviamente que a gente tem aí uma série de medidas sendo tomadas tanto no âmbito econômico quanto no âmbito de saúde para tentar arrefecer esses problemas, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu ver essas medidas surtirem efeito, tá? A situação econômica é essa, ainda muito pouca visibilidade. O para trás a gente sabe que foi muito ruim, os números das próximas semanas continuarão sendo ruins. A gente gosta de alertar para as pessoas não entrarem em pânico com o que a gente vai ver em termos de números econômicos nos jornais, na televisão e etc., porque vai sim existir um alarmismo, mas são números que, de novo, infelizmente, já eram esperados. Acho que o foco todo agora é quanto tempo vai demorar a recuperação e quando nós vamos começar a sair dessa crise, né? Na semana passada a gente falou que existia uma preocupação que talvez o buraco fosse mais embaixo, ou seja, a crise fosse mais profunda e o tempo de recuperação fosse mais longo, tá? A gente não vai saber isso agora, a gente vai saber isso nos próximos 2 a 3 meses ou 2 a 4 meses. É uma preocupação que existe, especialmente vis-à-vis nível de preços de mercado depois da recuperação que a gente viu em abril, tá? Então, falando de mercados, o que a gente tem visto basicamente é um mercado de, entre aspas, no termo inglês, de ranges, ou seja, os mercados estão operando dentro de algumas bandas, né? Pegar a Bolsa Brasileira, aí, o Ibovespa, ele tem operado aí entre 77 mil e 82 mil pontos, a Bolsa Americana entre 2.800 e 2.950 pontos, são bandas relativamente estreitas, né? A gente viu aquela forte queda em março, a gente viu atingir aqueles pisos em março, recuperou muito ao longo de abril e nas últimas 2 semanas, aí 15, 20 dias, a gente tem visto esse mercado operando em alguns ranges, né, em algumas bandas relativamente estreitas. Obviamente que o que a gente acredita é que de duas uma, né, ou a gente vai ter a retomada da economia aos poucos e eventualmente ao longo do tempo o descobrimento de uma vacina ou de um protocolo de tratamento, o mercado vai continuar a sua tendência de recuperação, ou a gente, infelizmente, pode ter uma segunda onda de contaminação e a gente ter uma nova rodada de pressão negativa nos mercados. Então, o curto prazo, mercados em banda, né? Curto prazo, aí 1 a 3 meses, médio e longo prazo, depois de 3 meses, médio prazo vai de 3 a 6 meses. A gente precisa entender qual o tamanho do buraco, se teremos a segunda onda de contaminação ou não, para saber para onde é que o mercado vai. E longuíssimo prazo, a gente continua otimista, continua achando que tem muitas oportunidades no mercado. Obviamente, longo prazo é 1 ano e meio para frente. A gente acha que as coisas tendem a se normalizar, tá? Falando um pouco para finalizar aqui a nossa conversa de hoje de alocação, né? O que a gente tem feito, o que a gente tem falado para os clientes, né? O cenário é um cenário nebuloso, é um cenário de incerteza, é um cenário de volatilidade, mas cenários de volatilidade e de incertezas também trazem oportunidades, porque muitas vezes a volatilidade ela pode ser usada a seu favor no sentido de você aproveitar distorções de mercado por questões de liquidez ou por qualquer outra questão que você pode ter oportunidade de alocar em um gestor ou em uma classe de ativo que antes estava com um preço caro, com valuation caro, e por causa da crise ela acabou sendo afetada e gerou essa oportunidade. Então, a grosso modo, a gente tem mantido um caixa mais alto e por caixa se leia títulos públicos federais ligados à Selic, ao CDI. É isso que a Caixa, né? Vamos esquecer aquela história de Caixa ser fundo de crédito high grade com liquidez diária ou imediata. Isso não é mais Caixa, ficou claro na crise, a gente já falou sobre isso há algumas semanas atrás. Então, um nível maior de Caixa que a gente foi fazendo ao longo de abril. A gente shiftou todo o caixa, né? A gente já vinha nesse processo desde o ano passado para esses fundos de títulos públicos federais. A gente, depois de passar um longo período com posições abaixo da média em fundos de crédito high grade, a gente voltou a alocar em fundos de crédito high grade, depois que a gente viu aquele grande sell-off, aquela grande abertura de taxas desses papéis, só que, de novo, com uma atenção muito grande em relação a que fundos
investir, né? O fundo precisa estar alinhado passivo e ativo. A gente não gosta dos fundos abertos com liquidez entre D0, D1 e D5. A gente acha que esses fundos aí você fica muito susceptível a resgates e aquela dinâmica ruim do gestor do fundo ter que vender papel a qualquer preço e você fica submetido a isso. Então a gente alocou em fundos novos, em gestores novos, onde o passivo é de longo prazo, onde você precisa de muitos meses ou muitos dias para ter o resgate. A gente acha que é aí que está a oportunidade. Então, papéis que operavam antes da crise a CDI mais 1, CDI mais 1,5, estão operando a CDI entre CDI mais 3,5 e CDI mais 5. Então a gente fez essa realocação depois de um longo período estando distante dessas classes. A gente mantém uma alocação em crédito high yield, que são aqueles créditos mais arriscados, mas que são créditos que têm uma estrutura de capital, de garantias bem amarradas. A gente só ajustou os fundos e os gestores. A gente saiu de alguns fundos que eram mais concentrados em nichos de mercado que a gente acha que podem sofrer mais com a crise. Tá? A gente fez uma grande realocação na parcela de renda variável. Basicamente bons gestores que estão no mercado há 10, 12, 15 anos, que a gente gostava muito, que a gente sempre teve alocação, mas que estavam com seus fundos fechados há muitos anos, reabriram para captação. A gente aproveitou essas reaberturas, a gente conseguiu realocar patrimônio dos clientes nesses fundos, né? Ou aumentar ou fazer novas alocações, e são fundos que já se provaram aí em várias crises, são fundos que passaram por, alguns deles passaram por 2008, alguns fundos passaram por 2015, 2016 e sempre apresentando uma performance muito positiva. Então a gente fez um movimento muito grande nessa direção, expressivo, e a gente de fato acha que o ambiente atual é um ambiente para fundos de renda variável ativos e de valor. Né? A gente já tem visto isso se apresentar na Bolsa, né? Não tanto no Brasil como no exterior. O que a gente tem visto? Entre aspas, a velha economia contra a nova economia. Né? Se a gente pegar a Nasdaq, que é o índice da Bolsa Americana, focar no setor de tecnologia, já está positivo no ano. O próprio S&P 500, que tem as 5 maiores empresas de tecnologia, representam mais de 20% do índice, ela já cai muito pouco no ano. Se pegar empresas de companhias aéreas, de turismo, de serviços, essas ações continuam muito amassadas, no sentido de que elas caíram muito e continuam muito baixas. Né? No Brasil, a mesma coisa. As varejistas que têm presença maior no mercado online já viram uma recuperação expressiva de seus preços. Né? Se você pegar ações cíclicas locais, setor imobiliário, por exemplo, setor de airlines também, de companhias aéreas, continuam ainda com ações em níveis muito abaixo do que eram antes da crise. Então a gente acha que hoje, mais do que nunca, vai ser importante você ter gestores que saibam navegar nesse oceano mais turbulento, talvez no meio dessa tempestade, e esses gestores já se provaram ao longo do tempo. A gente aproveitou para fazer essas realocações em renda variável. A gente está num processo de reorganizar nossos portfólios no mercado de multimercados, tá? E dentro de multimercados existem várias classes também, né? Existe o multimercado macro, existe o multimercado long and short, existe o multimercado quantitativo e assim sucessivamente. A gente acha que os multimercados macro, alguns poucos vão conseguir se dar bem nesse ambiente, né, de alta volatilidade. Na maior parte não vão conseguir, especialmente aqueles que são muito focados em Brasil, única e exclusivamente, especialmente agora com o CDI que foi para 3%, e quiçá a patamares mais baixos. Então a gente continua buscando gestores que são geradores de alfa e não geradores de beta. Né? O que é o beta do mercado? O beta do mercado é quando a bolsa sobe, aquele gestor sobe, geralmente sobe mais do que a bolsa. Quando a bolsa cai, aquele gestor cai e às vezes cai mais do que a bolsa. Ou tem o beta também do mercado de juros. Quando os juros fecha a taxa, o gestor ganha dinheiro, quando abre taxa, ele perde dinheiro. Tem o beta do dólar, né? O dólar cai. São gestores e são fundos que sempre foram muito comprados no que é chamado kit Brasil. Obviamente que a gente acredita no Brasil, a gente acredita que terão momentos ao longo do tempo que ter kit Brasil vai ser muito importante, só que a gente tem que tentar se policiar para não termos só gestores que só saibam ganhar dinheiro com kit Brasil. Esse tipo de gestor para a gente, ele não compõe bem o portfólio.
Em alguns momentos a gente precisa ter alguns deles, mas para compor o portfólio, geralmente um portfólio de médio e longo prazo, que já vai ter uma parcela em renda variável, que já vai ter uma parcela em crédito no Brasil, que já vai ter uma parcela direcional no mercado de juros, a gente precisa compor o portfólio com os fundos multimercados. Então a gente tem aprofundado o nosso estudo e nossas carteiras em fundos quantitativos, que já se provaram em várias crises, em fundos long and shorts, né? Alguns mais antigos já estão fechados, é difícil você conseguir acesso, mas alguns outros que estão reabrindo, eventualmente com algumas equipes antigas que já têm histórico comprovado. Então, a gente tem feito um grande processo de realocação nesse mundo de multimercado. A gente não começou isso hoje, a gente faz esse processo desde o segundo trimestre do ano passado. A gente já tinha diminuído consideravelmente a parcela de multimercados macro, e a gente agora está migrando para mais um passo nessa direção. E o que a gente começou a fazer de novo aí nos últimos 10 dias é buscar proteções, o famoso seguro. A gente gosta de usar o mercado de opções de Ibovespa, o mercado futuro de opções de Ibovespa. De novo, as opções não estão assim tão baratas, porque a volatilidade implícita não está tão baixa, mas já está muito mais baixa do que era no final de março e começo de abril. Então a gente pontualmente, para aqueles clientes que têm instrumentos que permitem isso, que entendem isso e que têm esse apetite, a gente começou a olhar algumas outras opções de proteção. E no mercado de câmbio, a gente mantém uma visão neutra. A gente acha que curto prazo ainda é dólar para cima, por uma série de vetores que a gente já conversou aqui nas últimas semanas. Médio e longo prazo, a gente precisa entender qual é esse novo patamar do dólar. A gente acha que o dólar mudou de patamar, sim, não é mais 3, 3,5, como achava-se, principalmente ali depois do período das últimas eleições presidenciais. A gente mudou de patamar. Temos que entender se o novo patamar é 5, 4,80, 5,5 ou 6, 6,5. A gente ainda não sabe, a gente parece estar no meio ainda de um processo de alta do dólar, da moeda americana, e a gente precisa entender até onde isso vai, mas no curto prazo a gente ainda acha que é um mercado com alta volatilidade e com possibilidades altas de ainda pressão altista no dólar, ou seja, baixista no real. Bom, era um pouco isso que a gente tinha para falar essa semana. Agradeço mais uma vez o tempo e a paciência de vocês, e a gente espera que vocês estejam sendo ajudados nesse período diferente para todo mundo. A gente tem chamado de novo normal. A gente acha que esse é o novo normal, né? Obviamente, quando e se a gente tiver uma vacina para o Covid-19, acho que a gente volta à nossa vida normal. Enquanto não tivermos isso, a gente precisa de fato se acostumar a ter outras formas de interação. A gente acredita que esses bate-papos aqui ajudem todos vocês, né, clientes, amigos, parceiros, futuros clientes. A gente quer disseminar informação e, obviamente, que para clientes, pessoas mais próximas, a gente sempre tem um serviço muito mais personalizado. A gente vai muito mais a fundo em vários outros temas e vários outros estudos das carteiras. Mas obrigado mais uma vez.